Olá, gente, mais uma vez no nosso programa Filosofé Papo Cabeça com Café. É um programa maravilhoso, onde nós estamos juntas, seguindo um caminho de informações de coisas positivas, para que a gente possa realmente se tornar um ser humano melhor. Mas aqui nesse nosso Linkerando, esse quadro maravilhoso e queridíssimo da gente, tem aquela companheira de sempre que apresenta esse quadro comigo, Denise Muniz. Bom dia, Denise! Bom dia, Sandra. Bom dia, equipe. Bom dia a todas e todos que nos assistem. E nós estamos muito felizes por estarmos aqui mais uma vez. Mais uma vez, né, Denise? Eu acho que as coisas são muito bacanas. E hoje a gente vai falar sobre um tema incrivelmente importante. É um tema que a gente já vem desenvolvendo. Na realidade, o Filosofia Papo Cabeça com Café, ele sempre busca desenvolver temas ligados a valores humanos e como a gente trabalha isso na nossa vida, no dia a dia. Simples assim. Vamos sair do que a gente faz para poder criar uma outra realidade. A nossa realidade, mas trazendo à tona essas coisas tão bacanas que a gente está acabando perdendo, né, por conta de N situações, inclusive por conta da violência, né, Denise? Verdade. Tantas Olha, gente, coisas escapam, né? hoje, sabe, Denise, aqui, eu vou pedir até uma compreensão de todo mundo, porque hoje existe um barulho aqui muito forte no nosso dia a dia, e que a gente possa fazer essa gravação de uma forma legal, tá bom? Gratidão e perdão se houver muitos ruídos por aqui. Denise, vamos falar um pouquinho sobre essa questão da não violência, que é o nosso tema do mês de abril. E o que você está... Primeiro de tudo, eu quero trazer para você, a gente vai pesquisando, sabe, gente? A gente pesquisa, a gente busca trazer coisas interessantes e coisas pertinentes àquilo, ou seja, através do tema que a gente vai desenvolver. Uhum. E sabe, Denise, para mim, esse trabalho de valores humanos é uma coisa muito importante. E como eu fiz educação em valores humanos na linha de Sai Baba, porque é uma coisa muito interessante, porque ele já trabalha esses valores humanos, não só ele, como quase todos os gurus, vamos dizer assim, da Índia, eles trabalham muito essa questão. Vou trazer a Índia, que é onde a gente conhece mais. E quando o Sai Baba trouxe essa questão dos valores humanos, ele trouxe os aspectos da personalidade humana. Quando ele traz aspectos da personalidade humana, que ele traz como 5 aspectos, que é o intelectual, físico, emocional, psíquico e espiritual, cada valor, ou seja, cada aspecto desse corresponde a um valor. E olha, Denise, eu quero trocar aqui com você e com quem está assistindo a gente, que o último valor, ele traz a não violência. E a não violência, ela está ligada a um aspecto muito da personalidade humana, que é o aspecto espiritual. Denise, olha a importância desse valor. Para a gente poder chegar nessa não violência, a gente passa por todos os aspectos. Então, espiritual não significa religião, significa o nosso comportamento, o nosso domínio do ego, a nossa consciência de que estamos em caminhos assertivos, que pensamos antes de agir, para que a gente possa chegar a essa não violência. Então, olha que coisa incrível, Denise, que é esse valor, ou seja, que traz essa não violência dentro do nosso dia a dia. O que você acha disso, Denise? Você acha que ele está viajando? Você acha que realmente é muito pertinente o que ele trouxe para a gente há muito tempo atrás? Sim, Sandra, eu acho que é muito pertinente. E eu quero também complementar que para que a gente chegue em algum lugar, a gente precisa percorrer, experienciar vários degraus, várias circunstâncias, vários posicionamentos, experiências. Então, Sim. para que a gente chegue nesse conceito de espiritualidade, muitos outros conceitos precisam ser sedimentados em nós, porque a espiritualidade, de fato e verdade, é todo esse cabedal de coisas que vivenciamos e entendemos como positivos e necessários para que a gente evolua, progrida e cresça como ser humano melhor. Então, para chegar nessa espiritualidade, a gente precisaria ter vivenciado o respeito, vivenciado a intelectualidade, porque nós precisamos aprender. Nós chegamos aqui ignorantes, então nós precisamos aprender. Nós precisamos passar por vários degraus
para que a gente chegue nesse patamar da espiritualidade, que envolve e engloba tudo isso, a gente chegue potente de verdade. Na vida, não há como pular etapas. Se nós passamos de uma etapa para outra, sem vivenciar aquela que deu base para a próxima, nós não estaremos seguros. Então, eu acho que isso faz todo sentido, Sandra. Faz todo sentido, né? É porque quando ele fala da não violência, ele vai estimulando a gente, ou seja, ele vai estimulando dentro do homem, né? Essa nossa obrigação e o nosso compromisso para com cada objeto que existe aqui no planeta Terra e para com o universo. Então, é uma coisa muito ampla, né? Não é a gente, de um dia para o outro, a gente resolver, eu não vou falar mais palavrão, eu não vou mais jogar lixo no lixo, quer dizer, lixo no chão, eu não vou mais... não é isso. É um desenvolvimento que vem de dentro para fora. É quase uma reeducação, né, Denise? Sim, sim. E ali, e ele traz também uma coisa que eu acho fundamental, que inclusive, que nós vamos conversar muito aqui no decorrer, pelo menos desse ano, nós vamos falar sobre esses 5 valores. Ele começa desenvolvendo a verdade, que é fundamental. A verdade é uma coisa muito comprometedora aqui nesse planeta, sabe, Denise? Porque a gente não tem hábito de poder falar essa verdade. Se eu acho alguma coisa de você, eu acabo não falando. Eu acabo guardando para mim com medo de poder magoar ou ofender. Verdade. Mas aquilo vai formando um bolo dentro de mim, porque lá na frente, qualquer coisinha que possa acontecer, o que vai acontecer? Eu vou, de repente, eu explodo, e aquilo que eu precisava falar, eu não falei, já virou uma bola de coisa ruim dentro de você, né? Verdade. Então, ele traz essa verdade como um dos complementos mais importantes para a gente entender o desenvolvimento humano. Isso não é eu nem você, é a humanidade. Depois ele traz a consciência do amor. E para que você possa desenvolver essa consciência do amor, você tem que desenvolver ele em você. Depois ele passa pela paz, ele passa pela ação correta. Eu acho incrível isso, né? Ele vai numerando isso com os 5 dedos da mão, sabe? Todos juntos formam a mão inteira. Acho incrível isso. E no final, ele traz essa não violência. Isso significa valores que a gente vai trabalhando? Não, significa aspectos da personalidade que a gente vai trabalhando que estão correspondendo a esses valores, tá? Porque às vezes a gente passa uma vida inteira para poder desenvolver um amor que a gente não consegue nem pela gente mesmo. Então, ele faz esse aspecto da personalidade com esse valor humano. E a não violência, sabe, ele traz uma coisa que é muito fundamental, Denise, que é que não violência nos reeduca ou nos ensina, como é que eu vou falar, instrumentos construtivos para que a gente possa resolver os conflitos. Verdade. A gente E precisa. conflito é uma coisa que a gente está cheia nesse planeta Terra, né? Desde que o mundo é mundo, o conflito existe para que a gente possa entender esse processo. E por que isso? Porque no planeta Terra, né, Denise, a gente tem uma dualidade. A gente tem bem e mal, a gente vive num planeta dual, e isso já traz essa... vou para um lado e vou para o outro. Então, quando ele fala de não violência, pelo menos a gente buscar dentro da gente o desenvolvimento de todos esses aspectos e trazer também essa consciência de como eu posso me policiar. Não é fácil se policiar. Você acha que é fácil a gente se policiar, Denise, para a gente poder não ser não violenta com tanta coisa que acontece no planeta cada segundo? Sandra, não é fácil, né, essa autovigilância 24 horas do dia, todos os dias. Nem sempre é possível toda hora, né, Denise? Não, nem sempre é possível. Nós somos atravessados o tempo inteiro, não só por atitudes, não só por ações, mas também por todas as frequências mal qualificadas que nos atingem, como energia que somos. Então, muitas das vezes, deixamos uma brecha ou outra e essa frequência acaba se conjugando com a frequência que nós estamos alimentando no momento. E aí, essa vigilância não tem como, a gente abrir o espaço. E não há como, em nenhum momento, nessa atual encarnação ainda tão cheia de desafios e dúvidas, incertezas, não há como ficar o tempo inteiro vigilante, atento, completamente seguros das não reações, somente das ações positivas. Isso é algo que ainda não é possível para nós. Mas o que já é
possível para nós? É o fato de nós já reconhecermos quando nós fomos atravessados por alguma energia não qualificada que nos desequilibrou, nos desarmonizou, e aí a gente faz o processo de retorno a esse autoequilíbrio, a essa autoconfiança, esse autorrespeito, e vamos ali voltando, observando, e cada vez mais que a gente se observa, né, Sandra? Cada vez mais que a gente vai reconhecendo onde estão os nossos calcanhares de Aquiles, mais a gente se prepara, né? Mais a gente se calça, né? Mais 24 horas do dia, todos os dias, ainda não é. O que é possível é só o reconhecimento dessas fragilidades que nós temos, para que a gente não se fragilize o tempo todo, todos os Sim. dias, né? E Denise, tem uma coisa muito importante que a gente tem que entender. Gente, olha o que a Denise falou, não é possível estarmos o tempo inteiro nessa vigilância. Por quê? Porque a gente ainda precisa de vigilância, a gente ainda não foi reeducado, não foi desperto para entender que esses valores já estão dentro da gente. A gente só está mudando, já está trabalhando no nosso comportamento diário através de uma frequência errônea. Porque nós não somos acostumados a trazer a nossa educação, não só a educação de família, como a educação na escola. A gente não está acostumado a fazer esse trabalho. O programa de Sai Baba está direcionado à educação. Então, isso facilita. Por que ele está direcionado à educação? Porque desde criança, do período, ou desde a fase da infância, a gente vai resgatando, a gente vai despertando isso dentro dessa criança, para que lá na frente ela não passe uma série de problemas, seja mais autoconfiante, ela possa colaborar com o outro, e N setores que a gente acha que vai acontecer, mas no fundo a gente não consegue por conta mesmo da violência que é pesada no dia a dia. Essa violência é um teste, mas é um teste que é pesado. Nem todo ser humano está habituado a ter essa visão que nós estamos tendo agora. O nosso trabalho como Linterando, ele é muito importante, né, Denise? Porque aqui a gente fala sobre livros. E livros traz conhecimentos. E conhecimentos nos levam à evolução. Então, não é só eu vou ler e ficou lá a leitura, né, Denise, parado, que é o que o pessoal faz, né? Não. Só lê e guarda lá na gaveta o livro, nunca mais faz nada para poder... a técnica do livro virou flashback e acabou, né, Denise? Ô, Sandra, você está tocando num assunto que é muito sensível para mim, sabe? Antes, e há algum tempo atrás, eu ficava muito abatida pelo fato de não fazer uma leitura constante, mesmo de ter aquela constância de leitura, pegar um livro e passar para o outro, e pegar outro e passar para o outro. E como eu lido com muitas mulheres, principalmente no meio onde eu professo a minha crença religiosa, onde a leitura, o estudo é muito incentivado, eu me sentia um pouco constrangida por não ter como mostrar aquela pilha de livros que aquelas mulheres e homens liam durante um mês ou um semestre. Mas depois eu acalmei tanto meu coração, Sandra, acalmei de verdade, porque quando a gente tem uma relação com um livro, essa relação precisa ser degustada. Essa relação precisa ser sublinhada, aquilo precisa ser marcado, o que eu leio e entendo, eu preciso transcrever com as minhas palavras. Então, eu acalmei meu coração, aceitei o meu processo de leitura, de entendimento das coisas sem comparação. Então, o livro, sim, ele tudo isso que temos nos livros, eles nos levam a ampliar o nosso ponto de vista, mas que, já que a gente está falando de não violência, que a gente também respeite o nosso processo de leitura e entendimento dos conteúdos dos livros que a gente se propõe a ler. Que a gente não se compare, porque, de repente, aquela pessoa que me mostra a pilha de livros lida, talvez tenha só passado por aqueles conteúdos e não tenha abstraído nada dali.
Então, que a gente vá no nosso processo, aceitando a nossa forma de ver e entender as coisas. O livro é sim, um caminho muito importante para o desenvolvimento dessa questão da nossa instrumentalização para a vida, mas ele, na minha opinião, ele precisa ser degustado. Eu também estou em pleno acordo com você, e tem uma coisa que você trouxe aqui, que você falou da comparação. Às vezes a pessoa lê um livro só para poder se mostrar intelectualmente culto. Ah, verdade. E você poder, sabe, discorrer no meio das pessoas sobre determinados assuntos. Verdade. Então, na realidade, ela lê para poder ficar um pouco mais inteligente e não ficar fora de um contexto do dia a dia. Isso é bacana? Claro que é bacana, porque, independente de qualquer coisa, quando você lê, você guarda alguma coisa nos seus registros. Então, Verdade. aquilo ali, aquilo que você guarda, que é importante para você vai utilizar em algum momento na tua vida. Porém, isso, e você ser aquilo que você está lendo como construção de um caráter, de uma personalidade, é um outro coisa. É uma outra questão que você está trazendo. E você falou uma outra coisa muito interessante, da questão de transcrever. Isso é uma outra história. A gente lê livro para decorar pequenos detalhes e falar para dizer que falou bonito. E mostrar um conceito só porque a gente leu e aquele conceito surgiu. Porém, a gente não para degustar. É outra coisa que você falou. Você não para degustar e, através dali, você entender o que aquela degustação está despertando dentro de você, que você pode somar aquele conceito. Isso. E que é própria experiência sua, e que vem dentro da sua alma, ou então que você vivenciou até aquele momento como dia a dia na sua vida, como personalidade. E a gente não faz isso. Então, por isso que a leitura, ela não está tendo, ela sempre tem milhões de campanhas, a gente tem milhões de bienais para poder incentivar a leitura, a literatura em si, mas a importância dessa leitura, ela bate de frente com uma coisa chamada preguiça. Não como tempo, piloto automático. Então, tudo isso vem do dia a dia de uma forma muito complicada e a gente acaba não usufruindo da leitura e os benefícios dela como deveria ser. Verdade. Inclusive, os benefícios da leitura, um dos benefícios da leitura é trabalhar todos os nossos sentidos. Cada vez que a gente lê um livro, sabe? Cada vez que você lê, cada vez que você pensa, cada vez que você lê a gramática em si, né? As palavras do livro, você vai acrescentando isso no seu próprio vocabulário. Então, ele tem um monte de coisa maravilhosa. Às vezes, você está tão ligada no livro que você chega até a ouvir aquela história, ou aquele momento, aqueles passos que ele está descrevendo no livro. Então, é tão bacana, você desperta realmente os seus sentidos. Então, transcrever, o livro é importante intelectualmente, mas que ele faça soma primeiro em você, para depois para o outro, e você poder não se comparar, porque também você trouxe isso, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu trabalho. Tem pessoas que elas podem realmente ter a sua evolução em outros níveis, tá? Mas a leitura, ela é fundamental, porque ela sempre vai nos abrir um conhecimento profundo e sempre vai dar infinitas possibilidades para que a gente possa buscar a nossa afinidade de crescimento, de evolução e de reeducação. Verdade. Eu tive uma facilidade, todo mundo sabe, muito grande, porque eu trabalhei com a arte. E a arte, eu falei de cores. E quando eu falo de cores, cores têm a ver com valores humanos. Cada cor corresponde a um valor humano. Cada cor corresponde a um efeito da sua personalidade, ou uma expressão da sua personalidade. Então, facilitou muito eu deixar essa sementinha no nicho que eu procurei de teatro, foi teatro infantil. Então, eu usei isso, como eu fazia educação de valores humanos, eu usei isso dentro da própria arte do teatro, e incentivei muito a leitura por conta disso, porque a gente trabalhava em parceria com editores, e as editoras sempre nos ofereciam muitos livros para que a gente pudesse distribuir na escola, nos eventos que nós fizéssemos dentro da arte, que é o teatro. Então, sabe, Denise, esse mês de abril, valores humanos, nesse mês de abril, não violência, inclusive é um mês, como o nosso trabalho aqui é muito direcionado ao feminino, para a gente poder reencontrar o sagrado. Então, tem um pouquinho mais de voz dentro dessa evolução humana. Nós vamos trazer essa não violência, inclusive, a nível do feminino, a nível da mulher, a nível de tudo aquilo que está acontecendo. Nós vamos despertar dentro desse tema de uma forma muito bacana. Muito importante.
é muito importante, né? Eu trouxe uma pesquisa aqui muito bacana, Uhum. que é uma coisa que eu já li, reli, vou voltar a ler outra vez, porque realmente é muito incrível. É um livro que nós vamos indicar aqui no Literando, que é Sim. Comunicação Não Violenta. Esse livro é do Marshall Rosenberg e ele é uma pessoa incrível, né? Quer dizer, eu não vou nem falar quem ele é, porque quando a pessoa realmente for ver o livro, vai ver a descrição dele como pessoa e a importância desse projeto dele nessa técnica, porque o livro ele é cheio de técnicas, tá, gente? Uhum. Ele nos traz uma série de técnicas que a gente vai desenvolver no dia a dia se nós lermos o livro, como a Denise falou, degustando. E uma das coisas mais legais desse livro é que ele tem, assim, aqui na orelhinha, ele tem um parecer de uma pessoa que eu acho muito incrível, que é o neto do Gandhi, que é Não. o Arun Gandhi. Ele Uhum. escreve sobre o que ele achou do livro. E ele foi o fundador do Instituto Não Violência. Então, gente, isso daqui não estamos falando de agora, um autor que Uhum. simplesmente resolveu falar sobre não violência. Aqui é um autor que vem pesquisando esse valor humano, desenvolvendo isso dentro dele, estando em contato com pessoas que realmente trabalham nessa consciência, para que a gente possa fazer desse mundo um mundo melhor e nós sermos pessoas, seres humanos um pouquinho melhores dentro de uma consciência. E olha, Verdade. Denise, ele fala uma coisa muito interessante aqui, que primeiro ele explica de uma maneira mega revolucionária esses valores, os princípios da comunicação não violenta. Ele fala o tempo inteiro sobre isso de uma forma muito simples, profunda, porém muito simples. Ele se baseia, eu estou olhando aqui um pouquinho, tá, gente, aqui. Ele se baseia em habilidade de linguagem e comunicação que fortalece a nossa capacidade de manter a humanidade mesmo em condições adversas. Nossa, muito tendo a ver agora com que a gente precisa se reeducar. Então, isso aqui é um livro de reeducação. Sabe, ele vai despertando técnicas da gente para a gente poder pensar antes de agir. Já é uma forma de não violência. Então, Ô, é Sandra, incrível, gente. eu vou aproveitar o gancho de você ter mostrado o livro e vou falar de uma autora aqui da Baixada Fluminense, muito, muito trabalhadora dessa comunicação não violenta. Ela é autora, tem vários grupos de trabalho nesse sentido da comunicação não violenta. E ela visitou a casa onde eu professo a minha fé, dando uma palestra sobre a comunicação não violenta, e ela trouxe o símbolo, que é a girafa. E Sim. foi muito interessante e ela fez algumas conexões, né, da girafa e com aquela aguinha da paz que Francisco Cândido Xavier orientava as pessoas antes de falar, de responder. Então, esse símbolo da girafa, segundo a autora, a girafa tem um pescoço gigante, né, Sandra? Ela tem um pescoço quase que metade do tamanho do seu corpo. Então, ela falou que o coração da girafa está bem lá embaixo. E quando a gente tem esse tempo todo para fazer com que a nossa emoção caminhe até que ela seja expressa, ela vai se organizando até que a comunicação, até que a fala, até que o retorno esteja mais elaborado. Então, segundo ela, esse é o símbolo da não violência. É uma metáfora muito bacana, né? Sim, muito interessante. O nome da autora é Silvia Viana, e a gente conhece mais como Silvia Said. Então, e ela também trouxe uma outra orientação trazida por Chico Xavier, que todos nós conhecemos, né? Que Chico orientava que quando a gente estivesse prestes a comunicar algo violento, que a gente tomasse a aguinha. Isso daí eu acho que é bem mais conhecido, é bem universal. Ele fala isso o tempo inteiro do copo d'água, né? Para você ficar lá degustando o copo d'água. Degustando a aguinha, deixando ela ali e ela levar. E aí sim. Então, a comunicação não violenta, perdão, ela traz todos esses conceitos que são
que são a nossa educação em relação às nossas emoções, como você já havia colocado. Quando Sim, sim. nós temos emoções educadas, nós conseguimos ter reações bem qualificadas, ações positivas. Então, por isso essa ideia que a Silvia Said trouxe, de fazer com que a gente se lembre que o caminho da emoção até a expressão precisa ser maior, ele não pode ser encurtado. Mas, para isso, educação emocional é necessária. Mas Exatamente. Lá na Casa do Abraço Maria Madalena, a gente está fazendo um trabalho nesse mês de abril chamado Consciência Emocional. O que está se falando aqui agora são treinamentos. A gente está treinando para se tornar um ser humano melhor. Todas as religiões, todos os conceitos filosóficos, toda a energia que vocês podem imaginar a nível de, intelectualmente falando, transita, vamos dizer assim, os valores humanos, todos, né? E, na realidade, a gente está trazendo coisa bem dentro desse contexto, porque você falar de valores humanos, eu passei essa experiência, é muito difícil, gente. A gente age de valores humanos todos os dias da nossa vida, mas a gente não dá nome para eles. Sabe, se eu vou fazer alguma coisa, se eu dou alguma coisa, se eu ajudo alguém, eu não trago isso como valor humano, eu trago isso como uma ação humana. Mas quando eu vou ajudar alguém, ou quando alguém precisa de mim, eu estou disposto a serviço, é um valor humano, isso é uma cooperação. Então, o que está faltando na gente é a gente poder entender que tudo que a gente aprendeu e tudo que a gente faz, todas as nossas ações estão ligadas a um valor, ou um antivalor. Ou seja, o lado negativo daquele valor que você não entendeu a sua importância em estar num caminho mais positivo para você mesmo e trazendo essa expressão para o ser humano. Então, todas as pessoas, vários autores, como você trouxe, né, Denise, falam sobre essa questão. Eu vou falar sobre o Chico Xavier, que ele trouxe uma técnica muito simples. Então, a gente pode... Isso é treinamento. O Chico Xavier trouxe um treinamento, que é o copo d'água. Eu acho um dos treinamentos mais incríveis, uma simplicidade absurda, inclusive faz um bem enorme, que a gente está engolindo água, está se hidratando, mas você dá tempo, e a água, ela é fria, mesmo na temperatura ambiente, ela vai apagar no fogo interno. Isso é uma questão até de coerência, sabe? Então, eu vou engolir uma água que vai me hidratar e vai minimizar meu fogo interno, porque quando eu fico com raiva, quando eu fico violento, aquilo vai esquentando dentro da gente, o nosso fogo interno vai esquentando. Então, é incrível, incrível, incrível. Então, como consciência de treinamento geral e simples, Chico Xavier, sabe? Ele é demais. Como comunicação não violenta, sabe, Denise, a gente tem o Marshall Rosenberg, que ele é um cara muito fantástico, sabe? Ele fala sobre a gente identificar os sentimentos, ele fala como a gente transformar essa raiva, muitas vezes, em não violência. Então, ele mostra como a gente vai transformar os padrões negativos do pensamento. Aí é um conceito muito bem direcionado e muito estudado, e que é um conceito que não veio do Ocidente, ele já veio de outras culturas, porque a nossa cultura não pensa nisso, como eu falei, a gente age bacana, mas a gente não dá nome a esse agir bacana. Então, esse despertar, é por isso que a gente faz um papo-cabeça aqui no Filosofé, né? E temos um quadro tão importante, né, Denise, que é o nosso quadro chamado Linterando. A gente simplesmente só não faz livros, coletâneos para mulheres, a gente também indica outros livros, inclusive no caso, o macho, ele é homem, ele é masculino sagrado, mas é tão importante como o Chico Xavier. sim, Aí a Denise trouxe a Silvia Paim, a Silvia Viana, que traz uma consciência desse feminino falando sobre isso. Mas a gente não pode deixar de falar de outros autores aqui, porque eles realmente trazem, inclusive a gente fala muito sobre a questão da psicologia positiva. E foi uma coisa, gente, que já foi trazida por... Nossa, inclusive por Joana de Ângeles, né? Que traz toda essa psicologia positiva, esse olhar positivo dentro da leitura dela, dentro da literatura dela. Então, gente, falou sobre não violência, é um trabalho muito bacana. Nós vamos deixar aqui nesse programa as indicações das literaturas. E se a gente conseguir só botar assim dentro, eu vou pedir até para que a gente possa tentar editar esse treinamento, copo d'água na boca antes de você, para engolir a raiva, transmutá-la e expressar de uma forma bacana, leve e suave como a água. Denise,
Será que a gente tem mais alguma coisa para acrescentar? Hoje a gente já pode ir se despedindo desse nosso programa de hoje, que eu achei que ele foi tão bacana. Acho que tem tanta coisa aqui para as pessoas pensarem, né? Ver como o linkeirando ele é importante, né? Mas você acha que a gente pode somar alguma coisa? Ou o que a gente falou já vai deixar aqui para o povo? Ai, Sandra, eu acho que já temos conteúdo bem interessante para reflexão de todas nós, né? Porque nós falamos, mas isso também é para todas nós. Então, eu acho que a gente já pode se despedir. Ih, nossa! Crise, literando na próxima semana, trazendo muitas coisas maravilhosas para as pessoas. Será que você quer deixar alguma mensagem, alguma coisa assim que veio do seu desenvolvimento, do seu treinamento com essa não violência? Sim, Sandra, deixo uma mensagem para mim e para todas. A não violência transita fundamentalmente pelo autorrespeito, principalmente o autorrespeito, mas vai além. Também passa pela não comparação. E muito além, chega na confiança, na autoestima. Então, queridas, pensem nisso. Não violência, respeito, não comparação e autoestima elevada. É É isso, verdade. Sandra. Não, é tudo isso, né? Porque realmente, nossa, foi maravilhoso. Isso tudo que a Denise Muniz trouxe para a gente hoje traz uma coisa muito bacana, que é a segurança em ser. Quando a gente entende tudo isso, a gente sabe os passos que a gente está tomando nesse dia a dia. Então, segurança é uma das formas bacanas, mas muito bacanas, né? Uma das formas que a não violência pode nos trazer. Mas ela pode também trazer uma assistência aos nossos treinamentos, nossos desenvolvimentos. Quando a gente busca entender o nosso processo interno, a gente pode estar com esse conceito, tendo um apoio para que a gente possa desenvolver melhor o nosso treinamento. Quando nós estamos pensando na não violência, olha quanta coisa nós trouxemos. A gente está trabalhando a nossa saúde integral. Lembra, são os 5 valores ligados à personalidade humana. Então, saúde também traz essa consciência quando a gente desenvolve ou quando a gente dá atenção à não violência. E para fechar aqui o nosso programa hoje do Linterando, falando sobre não violência, a gente traz a educação. É um momento onde a humanidade precisa se reeducar. Não só com esse fator não violência, mas a gente precisa desenvolver outros fatores, outros valores, a Denise trouxe vários aqui hoje, inclusive a respeito, para que a gente possa nos tornarmos, talvez, um ser humano melhor no sentido de que a gente poder ver com olhos de ver um pouquinho mais, sabe? E poder dar as mãos com consciência, sem querer derrubar o outro, sem se comparar com você. Então, gente, atenção a isso, é um momento muito especial, é um momento ainda que dentro da cultura do feminino nós temos esse mês direcionado, os olhozinhos ainda para a cultura do feminino, porque dia 30 de abril é o Dia Nacional da Mulher. A mulher está sendo muito violentada dentro de todos os aspectos sociais, políticos, inclusive pessoais e culturais. Então, gente, vamos dar uma olhada, vamos ouvir, vamos participar aqui com a gente, vai lá, sabe, chega lá, dá o seu likezinho lá no nosso Nosso canal, se canal. inscreve lá, não é? E divulga, gente, divulga porque a gente precisa que realmente esse programa seja muito distribuído e a gente possa ter algum significado importante nessa voz, nessa consciência que aqui, humildemente, nós estamos todas as semanas trazendo para todos vocês. Gratidão mais uma vez, Gratidão. liderando não violência, estamos juntos. Um mundo melhor. Oi, pessoal, tudo bem? Vânia Sanches, da Fofoca Católica. Vim trazer aqui uma mensagem para vocês da não violência. A egrégora siriana fala uma coisa assim, muito séria. Se todo dia, quando você abrir os seus olhos, você escutar a voz do seu coração, você jamais vai cometer uma violência. Porque o coração, a frequência do cardíaco, vem do Criador. E através dessa frequência que nós pulsamos todo o amor para a Gaia. Então, pensa nisso. A egrégora siriana sempre fala assim, escute a voz do seu coração. Ali, você jamais, em momento algum,
cometerá qualquer tipo de violência. Aí sim, você vai estar trabalhando na não violência no planeta Terra. Um beijo no coração de vocês. Olá, nós estamos hoje falando aqui no Filosofia Papo Cabeça com Café, nesse nosso espaço bem bacana chamado Cor Ciência. E meu objetivo aqui é que vocês entendam cor, que vocês sintam a vibração da cor, que vocês percebam a cor como instrumento de evolução pessoal, físico, mental e emocional. E eu vou trazer a cor vermelha, que é uma cor que a gente tem trabalhado, uma cor que realmente faz parte desse momento do aceleramento desse plano físico. O aceleramento, gente, é uma condição de manipulação da Matrix. Esse vermelho, ele não está pelo lado positivo, ele não está pela polaridade positiva. O nosso comportamento está na polaridade negativa desse vermelho. E esse programa é da Matrix, que faz com que a gente fique vermelho, fique quente, saia do prumo e se queime por dentro. Ele é um programa de distanciamento, onde na realidade, o objetivo é distanciar o plano físico pessoal do plano espiritual pessoal. E assim, gente, esse corpo físico desgastado, ele não consegue se reconectar com a alma que é azul, a alma imortal, que é a nossa mônada divina. Sabe, a ansiedade, o pânico, a depressão, o burnout, TDAH, são condições vibratórias, frequências muito baixas, e que fazem que a gente, no dia a dia, desenvolva o piloto automático da mente. Como diz o Dr. Augusto Cury, a gente trabalha o SPA, que é a Síndrome do Pensamento Acelerado, e que faz parte do Projeto Terra. Parte do Projeto Terra imposto pelos seres que gostariam de governar esse planeta. A cada conquista material, o ego humano é inflado, né? Aumentando assim o desejo de querer mais. A cada competição é acionada a polaridade do ter em detrimento do ser. Então nós emergimos na noite escura da alma e só conseguimos perceber e alimentar o bem material. Isso é o vermelho no planeta nesse momento, agora. É onde nós estamos passando, é onde nós estamos, sabe, assim, como é que eu vou falar, vivendo uma sociedade muito cheia de excesso. Paciência, gente, tolerância, que são energias vermelhas, mas vermelho positivo, são artigos de luxo nesse momento agora. Que para contemplar flores na pracinha, borboletas, o piar dos pássaros, né? Que despertam todas as manhãs e cantam aquela delícia. Eles acordam o mundo. E tomar um prazeroso café, olhando para si, agradecendo com toda a tranquilidade. A pergunta fica aqui: quem eu sou no infinito? Eu sou uma possibilidade de expansão de consciência, que significa separar tempo de realizar as coisas do mundo, que são as coisas vermelhas positivas, somadas às coisas da alma, que é a energia do azul. A gente já falou do violeta e sabe que essa soma é importante nesse momento. Uma das coisas que é importante a gente deixar aqui no Cor Ciência é que esse vermelho precisa estar em alinhamento. Nós precisamos alinhar nossa frequência do chakra básico à frequência da alma, aumentar nossa vibração, sabe? E perceber que a gente produz coisas na mente que geram sentimentos e emoções. Então a gente precisa meditar, a gente precisa parar, a gente precisa dar pausa, a gente precisa esvaziar. Porque se a gente não olhar para a gente não fizer a nossa parte, a nossa saúde mental vai ficar muito comprometida. A saúde mental é azul misturado com a energia do violeta, do chakra coronário. E o vermelho denso faz com que a gente, sabe, bombeie esse sangue para o sistema nervoso central com muita quentura e com muita coisa que muitas vezes não é bacana. Nós precisamos dar tempo para nos interiorizar, refletir, curtir e ter um alto diálogo. Esse é o caminho para a gente poder entender a cor vermelha negativa e trazer a cor vermelha no positivo dessa transição planetária.
Gente, desacelerar é a palavra de ordem. Desacelerar significa vermelho positivo para dar movimento para a vida de uma forma equilibrada. Desacelerar vem com valores humanos. O valor da disciplina, que é vermelho positivo, o valor do respeito, que é verde positivo, e o verde é a contraparte do vermelho, e ações como pausas e respirações. Cor ciência. A cor é importante na sua vida. Você é a cor. Deixa aqui a pergunta. Quem eu sou nesse infinito? A polaridade vermelha da cor, positivamente falando, a polaridade negativa da cor vermelha, negativamente vivendo. O que eu escolho? O verde do discernimento da verdade ou o vermelho do fogo, que muitas vezes me autodistrai? Eu sou Sandra Luz. Estamos juntas para poder passar todo esse processo de transição, entendendo a cor e trazendo o arco-íris de luz dentro de nós. Gratidão. Voz da Alma de Madalena e um pequeno oráculo de mensagens de Maria Madalena, canalizados por Sandra Luz em 2018 para reflexões e consciência. As mensagens buscam tornar o ser humano livre em sua totalidade, ancorando o amor em todas as dimensões do seu ser. Voz da Alma de Madalena, semana de 26 de abril a 30 de abril. Liberdade é o silêncio que nos traz de volta ao amor. Essa foi a mensagem do oráculo da Voz de Madalena. Eu gostaria de passar rapidamente alguma consciência em relação a essa mensagem. Ela quer dizer para que você solte-se dos grilhões do ego, sem alarde. Medite. Faça seu inventário pessoal e perceba onde você está nesse infinito. Esse alinhamento consciente vai te libertar, pois ele une as perguntas da sua mente às soluções reais que já estão no seu coração. Em suma, quem responde com verdade é o amor.